Começando mais uma live da F Cunha Produtora. Hoje a minha convidada é muito especial, uma atriz, cantora, também tem algum tempo já, começou a tocar surdo nas batucas, que é a Orquestra Feminina de Bateria e Percussão, Denizelle Cardoso, uma artista muito completa, muito... E a Denizelle tem uma coisa interessante, até eu comentei aqui no meu feed, numa postagem, que a Denizelle tem uma energia em tudo que ela faz, né? Então, quem já viu a Denizelle nos palcos, seja atuando, ou seja, cantando, sabe do que eu tô falando, né? E se por acaso quem está me assistindo ainda não conhece o trabalho da Denizelle Cardoso, por favor, joga aí no Google, que tem vídeos dela cantando, tem participações dela em peças de teatro, e é muito legal ver essa energia toda. Eu sei que ela deve estar entrando no ar aqui em seguida, acabou de entrar aqui, convidar ela para participar então da conversa. Tô fazendo pelo meu Insta. Estamos ao vivo aqui, Denizelle Cardoso. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, maravilhosa. Oi, boa noite, tudo bom? Claro, como é que eu não ia aceitar teu convite, né, Flavinha? Pois é, né? Me mexi. E tu sabe que nesses tempos, só um pouquinho, dá uma preguiça na gente, né, de se arrumar, se produzir pra live e tudo mais, mas enfim, né? Vamos Tu lá. sabe que eu comecei esse projeto em abril exatamente para pelo menos ter um dia da semana em que eu me arrumo, né? É o meu dia de me arrumar, botar um batonzinho e tal. Pelo menos, né? Já que eu tô trancada em casa, assim, essa quarentena interminável, né? Mas assim, Denizelle, antes de tu entrar aqui, eu tava comentando do fato da energia que tu coloca nos projetos em que tu participa, né? E eu queria começar, mas primeiro eu queria para saber da tua trajetória, assim, eu queria saber o que veio primeiro, foi o teatro ou foi a música? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. A Flávia já me apresentou. E primeiro veio o teatro mesmo. Foi o teatro em 1990 que eu comecei com a Companhia Teatral Faz Carretos. Aliás, eu estou aqui hoje, né, na companhia. E primeiro veio o teatro, foi em 90 que a gente começou a ensaiar. Em 1991 eu estreiei com Faz Carretos a minha primeira peça, que foi o Macário o Afortunado. Inclusive foi um espetáculo, assim, eu creio que hoje ainda deve estar em recorde de premiações. Recebemos 17 prêmios, né, com este espetáculo no total, açorianos, com esse espetáculo. E foi maravilhoso, foram 3 anos viajando, assim, por todo o Rio Grande do Sul, né? Numa época que ficar 3 anos em cartaz em teatro era muito difícil, uma penúria. E eram 16 pessoas, né, na equipe, sendo 13 do elenco e 3 pessoas na técnica. E aí, em que momento que surgiu a música nisso e como é que tu faz para conciliar, né? Porque eu sei que tu continua mantendo as duas carreiras em paralelo, né, Denizelle? Sim, inclusive agora que tu falou em paralelo, é uma coisa que foi muito difícil no início, conciliar, fazer isso aí, né? A música, ela veio em 94, que foi até uma das paradas, assim, no teatro, porque eu comecei e foi empírico, né? Foi muito no instinto. Eu fui fazer curso de teatro mesmo, fiquei 1 ano estudando no TEPA, quando era a Sociedade do Zé Adão Barbosa com a Daniela Carmona, né, no ano 2000. Aí fiz 1 ano de TEPA ali e para estudar, né? Eu pensei, bom, já que eu quero levar essa carreira adiante, eu preciso estudar. Tentava fazer vestibular, não tomava pau, passava na específica, mas tomava pau em química e matemática. Eu acho que eu tentei uns 5, 6 vestibulares, né? E, bom, enfim, aí para conciliar, veio em 94. Em 1994 eu entrei na banda M16, que é do Eduardo, era, né? Agora a banda não tem mais, do Eduardo Branca, que inclusive ele era da Pupilas Dilatadas, se não me engano. Alguém, se estiver vendo, me corrija, que era com Felipe Messa e a Helena Teodorelos.
E tinha formado essa banda M16, que era uma banda de dance music. E eu fazia backing vocal, eram 3 mulheres no backing. A Virgínia Vasquez, a Carla, agora esqueci o sobrenome da Carla. E eu fazendo backing vocal. Tinha o Gil Soul e o Tchê Barney, que a gente chamava, né? O Marcos. E foi assim também, foi empírico. Eu comecei a cantar quando o agudo para mim era mais fino e o grave era mais grosso, né? Eu chamava o grave mais grosso. E tudo com o tempo, claro, estudando. Fiquei também no ano 2000, entrei no coral da Santa Casa, que era para ter aula de técnica vocal de graça, né? Que era uma maneira de aprender música e tinha pouca grana também e acabei ficando 10 anos no coral da Santa Casa, né? E com o tempo foi naturalmente as coisas. Eu não estou muito no escuro. Tá um pouco, de repente se tu conseguir dar uma mudadinha É, aí na luz. deixa eu ver, ficar embaixo da luz. Deixa eu ver aqui mais luz. Não melhorou? Não. Isso que aqui disseram que tinha mais luz. Vai Bom, e com o testando. tempo eu fui. Vou testando, vou testando. Eu botei uma Então tá luz aqui bom. na minha cara, só que a lâmpada é verde. E com o tempo eu fui conseguindo conciliar isso, né? Naturalmente as coisas foram se encaminhando de levar os dois, até porque no Brasil, graças a Deus está mudando, porque agora tem muito espetáculo musical, né? No Brasil sempre foi muito difícil essa coisa de tu cantar e atuar ao mesmo tempo. Tanto que eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, eu chegava a ouvir, quando me viam no teatro, né, as pessoas, e aí de repente iam olhar e eu estava cantando, agora tu canta. Aí ou quando me conhecia na música, me via no teatro, agora tu é atriz, né? Eu digo, não, eu sou os dois, né? É cantriz que eu chamo, né? Eu sou os dois. Mas sempre foi assim, um tempo era o teatro, aí tinha temporadas assim, fazendo espetáculo, e um tempo a música ia legal. E depois veio mais tarde que tudo se estabeleceu mesmo de poder levar paralelamente, né? Essas duas profissões. Eu não sei se foi antes de tu começar no teatro, mas teve um dia que tu colocou num grupo um vídeo que tu tava no Porto de Elis trabalhando. E eu achei muito legal isso, porque aí eu lembro nesse grupo que tu fez alguns comentários, assim, né, de que tu trabalhava no atendimento ao público, né, que na época não era tão comum, assim, ter mulheres nessa função, né, acho que até hoje em dia já tá mais comum. Como é que foi essa época aí? Porque Porto de Elis é um lugar, assim, muito emblemático da história da nossa cidade, da noite, né, da boemia. Ah, usou a palavra certa, emblemático mesmo, né? O Porto de Elisa, ele foi para mim uma escola maravilhosa de tudo, né? Aprender mesmo, eu considerava ser garçonete como uma profissão mesmo, sempre que me sustentou. Inclusive, para eu largar, eu só larguei mesmo, né? Parar alguns outros tipos de trabalhos, quando eu resolvi assim, não, para eu ser uma artista mesmo, eu tenho que me dedicar porque tudo que dá uma grana pra gente, a gente leva como como é que eu vou dizer? Por isso que consideram, acho, não como um hobby, um hobby, né? Essa profissão. E aí eu vi que realmente para me dedicar, para ir para frente a carreira, eu teria que fazer só isso, né? Porque ali no Porto de Elis, naquela época que eu trabalhei, era uma época que dava muita grana mesmo, né? A gente trabalhar assim na noite. Era muito cansativo, mas fiz grandes amizades lá, que eu encontro até hoje. Sempre foi uma equipe maravilhosa de trabalhar. E eu considero que eu acho que vem dali mesmo, essa coisa da arte, porque ali eu conheci muitos artistas, né? No Porto de Lis vinha gente de não só do Brasil, mas de todas as partes do mundo, se não se apresentavam ali, acabavam sendo indicados para se divertir no Porto de Lis, ou no Ocidente, né? Então eu considero a minha escola para tudo ali. Ali eu vi grandes shows, ali eu vi as pessoas produzindo, via como é que produzia, né? Via performance no palco, e era uma agenda assim bem eclética. Era desde um punk rock, né, até a música brasileira, MPB. Então tinha Cássia Eller, a primeira vez que vieram aqui no Porto Alegre, Cássia Eller, Fernanda Abreu, Luiz Melodia, e fora também teatro, que teve uma agenda de teatro também, tinha teatro infantil na época que
que ninguém fazia fora do teatro, né? Tinha um palco muito bom lá, então também tinha uma programação infantil que tinha toda a tarde e tinha peças maravilhosas. Então, eu tenho muita saudade, né? Foi de 92 até 94. Ah, então foi bem quando tu já estava no teatro e começando na música, né? Que aí tu estava ali Sim, no meio dessa sim, eu efervescência conciliava. toda. Nossa, e eu corria, né? Porque assim, acaba, como tinha o cartão ponto, eu tinha que chegar no teatro às 9 horas. Só que eu tinha um desconto no meu cartão para não ir vermelhinho de atraso. Eu tinha um desconto de chegar no máximo 11 horas. Então o espetáculo terminava, era bem longo o Macário, começava às 9 na hora que eu teria que estar lá. E aí eu saía correndo 10h30, 10h45, porque até desmontar tudo, tu como produtora sabe, né? A gente não termina um espetáculo, vai embora, né? Cumprimentar as pessoas. Eu tinha que pegar, gastava para fazer teatro, né? Porque não tinha editais, não tinha nada disso, né? Era só bilheteria e para pagar 16 pessoas, não era mole. Então eu pagava para fazer teatro. Eu saía correndo do Instituto Goethe e ia lá para o Por de Elis. Correndo, meu cartãozinho, 11 horas eu chegava. Sempre tinha uma letrinha, né? Não tanto do Clóvis, porque o Clóvis Gutierrez, né, que era um dos sócios, e a Cleide também, o Clóvis sempre entendeu esse meio artístico, né? Mas a Cleide sempre dava ai, essa hora eu não vou aguentar, não vou aguentar, não sei não, ou é artista ou é, né, ou trabalho de garçonete, mas só de brincadeira, mas sempre tinha uma chamadinha. Na verdade, assim, né? O ambiente que tu estava também era favorável para a arte, né? Eu acho que talvez eles pudessem ter essa compreensão também, né? De que, enfim, É, né? De que tu tinha essa isso é vontade, né? E queria te perguntar uma outra coisa, que assim, para quem não sabe, a Denizele, em julho, ela foi capa do Caderno de Cultura do Jornal do Comércio de Porto Alegre, numa matéria sobre mulheres no blues. Mas o que eu vou contar aqui é o que não está no jornal, que quando eu fui fazer o convite para a Denizele para participar dessa matéria, ela falou, tá, eu aceito, mas eu sou cantora de blues. Daí eu falei, olha, todo mundo me indicou o teu nome, né? E eu achei isso tão engraçado, Denizele, porque na verdade isso eu acho que diz muito de ti, do quanto tu é plural, né? Porque tu já canta tantos estilos musicais, tu te envolve em tantos projetos, que tu não te coloca numa caixinha, né? Ah, eu sou cantora de blues, sim, né? Mas eu sim. achei isso muito, muito legal, muito engraçado quando tu me falou isso, na verdade, porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque as outras artistas com quem eu falei, todo mundo não, na hora, né? Não, claro, eu sou uma, sei lá, uma musicista de blues, eu sou uma cantora de blues. E tu foi a exceção exatamente pela tua trajetória que é tão plural, né? Sim. Fala um pouquinho aí sobre. Foi mais também, foi mais em respeito ao blues também, por assim, por não estar naquele momento, né, assim, inserida com uma banda de blues, mas eu posso dizer que o meu espírito é totalmente blues, né? Eu sou muito do blues mesmo. Até quando faço uns exercícios de composição, sempre que fica comigo tudo, um dia quem sabe sai, né? Mas fazendo exercício de compor, eu faço muito na linha do blues, né? Mas exatamente por isso, porque também já cantei como vocal, né? No rap, acompanhei o Piá um ano, acompanhava o Taíde quando ele vinha aqui, era indicada para acompanhar o Taíde, né? E, então, são muitas vertentes. E cantando em bar na noite, aí que eu saí mais do blues, porque daí cantando de noite tu tem que diversificar o repertório, né? Só não canto sertanejo, né? E pagode se eu fizer alguma releitura. Adoro samba, mas adoro samba mais da antiga, assim, também, né? O samba canção, partido alto. E mas, enfim, por isso foi porque eu não estava inserida naquele momento, né? Dentro do blues, né? Porque a gente fica meio ratinho de shows de blues. Isso sempre fui ratinha de show de blues, né? De ir nos shows. E antes de começar a cantar, eu invadia o palco, querendo cantar, pedia para dar canja, né? Essas coisas assim. E no teatro, Denizele?
Eu sei que tu já é premiada, fez várias peças, né? O que que dá para destacar da tua trajetória, assim? O que que tu fez de mais legal? Nossa, eu considero tudo mais legal, né? Porque, na realidade, como eu te falei, teve espaços, né? Teve um hiato muito grande entre um espetáculo e outro. Não dá para dizer assim, né? Quando tu fala, qual é o filho que tu gosta, né? Eu sempre gostei de todos os espetáculos, né? Inclusive, fiz um musical sobre a vida da Clara Guerreira em 1993, que eu ainda não cantava, e quando eu fui me inscrever para o musical, eu fui me inscrever para cantar. Aí, é óbvio que não deu, fui escolhida para o corpo de baile. E deixa eu ver o que mais. Eu posso destacar o Macário, que foi a peça que eu iniciei, Macário o Afortunado, né? Que era baseado numa dramaturgia, não uma dramaturgia, mas um texto, um livro do Beethoven, Macário Afortunado. Destaco um outro espetáculo, que foi o primeiro espetáculo que eu trabalhei como protagonista, que foi dirigido... Ai, a pessoa foge os nomes, Daqui a a pouco idade é uma vem, daqui a coisa. pouco vem. Pelo Paulo Brode, em 2004, que é Pai contra Mãe, né, baseado no conto homônimo do Machado de Assis. E esse espetáculo era maravilhoso, porque aí que eu descobri um pouco mais. A gente sempre estudou Machado, né, na escola. Mas quando tu vai fazer um espetáculo, tu mergulha, tem todo um trabalho de pesquisa. E aí que eu descobri e me aproximei um pouco mais, né, dessa parte da literatura, né, da parte da escrita do Machado de Assis, e vi como ele é atemporal, né? As coisas que ele escrevia, tanto que ele foi dito não, pensado até como, ele tem um pensamento branco, mas eu vi que ele era até chargista, e a charge dele era exatamente aquele pensamento. Ele não podia ser uma pessoa explícita, criticando, né, a escravatura, né, os escravocratas. Ele não podia ser explícito. Então o humor dele era um humor que os escravocratas riam, davam risada, sem entender que eles estavam sendo criticados. Eu vou te dar um exemplo assim, ele tem uma charge que são dois senhores, né, de terra, dois escravocratas conversando embaixo de uma árvore, e tem um escravo pendurado, enforcado. E a conversa entre os dois é a seguinte: um olha para o outro e diz, meu Deus do céu, né? Perdeste um escravo. E ele diz, não, pior não é isso, pior é a comenda da rosa. A comenda da rosa, eu explico o que que é. A comenda da rosa é quando os escravos estavam sendo muito maltratados mesmo, e descartados como um objeto. Né? Estraga, levou muita surra, não serve mais para o trabalho, se morrer, azar. Né? Então, perante o mundo, isso já estava ficando... Como é que eu vou te dizer? Me ajuda na palavra. Já estava ficando, não cruel demais, não, mas já estava assim, escandaloso o que estavam fazendo com os escravos no Brasil. Né? Esse descarte, assim. Então, o que que fizeram? Criaram a Comenda da Rosa, que era uma maneira, quem tinha uma vistoria, e o escravo, se eles passassem lá, os escravos estão bem tratados, não estão sendo açoitados, né? Então, tá tudo certinho, né? Estão bem alimentados, vai receber a Comenda da Rosa, que era tipo um troféu e mais uma graninha. Ou seja, essa comenda era mais importante do que uma vida humana, né? Para tu ver, e muitas coisas continuam assim até hoje, né? E aí tem essa Então, crítica então que ele fez essa charge, eu não sabia que ele era chargista, eu até vou pesquisar sim, tem depois, uma que parte legal. de tudo que eu descobri na época que eu estava fazendo esse espetáculo, né? Descobri esse lado chargista, desenhista dele também, né? Não só como um escritor. E foi maravilhoso poder descobrir tudo isso. E Pai contra Mãe é justamente isso. Quando nós estávamos ensaiando, o Paulo Brode, o protagonista ia ser o João Cândido, que é a história de um caçador de escravos, né? Que ele já não tem mais o ofício de caçador de escravos, o mundo está mudando, e ele fica sem ofício. Ele fica sem ofício. Então, o que ele cria? Ele cria uma mágoa, ele cria uma raiva, né, dos negros.
Pô, não tem mais a escravidão para eu poder me manter. E ele caça ele vai atrás de uma escrava que ele viu, né, numa seleção, né, viu nos classificados, procura-se uma escrava, o nome dela é Arminda. Então ele vai atrás dessa escrava para ter uma grana, porque ele também vai ter um filho, né? Por isso também pai contra mãe. E ela tá grávida. E ele vai ter, logo, logo vai ter um filho. Como é que ele vai sustentar? Né? Aí o Paulo Brode, vendo, quando a gente começou a ver o conto é todo do ponto de vista do João Cândido, mas a forma que o Machado escreveu, é isso que eu digo, tem muita coisa a ser descoberta, né? Da escrita do Machado de Assis, dos livros dele. A forma que ele escreveu, o Paulo Brode começou a ver que não, a protagonista aqui é outra, é a Arminda. Eu vou contar a história do ponto de vista dela e não dele. Né? Então, isso foi uma sacada dentro do que a gente vê nas entrelinhas do Machado de Assis. Né? E foi muito bom. E Pai contra Mãe, e depois teve musicais, que eu fiz outro musical, que foi um musical que, pela primeira vez, um espetáculo colocou duas protagonistas negras no palco, que foi a dramaturgia, né? E a direção foi do Cláudio Benevenga, né? Um diretor branco procurando duas protagonistas negras. Ele escreveu para Glau Barros e para mim, especialmente para nós ele escreveu esses espetáculos, né? Duas irmãs, a Miriam e Lili, a gente se chama de mana até hoje, né? Que lutavam pelo amor de um dono de um nightclub, né? Que empregou as duas, só que ele era um baita de um sacana, esse dono do nightclub, né? Só queria explorar as duas, que elas eram bem humildes, né? De família humilde, ingênuas, né? Então ele casou com uma e foi amante da outra. Tudo para poder explorar as duas e nunca dava dinheiro para nenhuma das duas, né? E o espetáculo foi de 2012, Nightclub Musical. E depois eu fiz o Godspell, que eu também considero muito importante, né? Porque foi um ensaio, assim, foram quase 3 meses de ensaio, com uma equipe maravilhosa, que foi da direção do Zé Adão Barbosa, uma equipe que bem complexa, né? Para estudo, para ensaio, com a Carlota Albuquerque fazendo a preparação corporal e coreografia, o Everton Rodrigues, né, fazendo a trilha sonora e também a preparação vocal, o Zé Adão dirigindo, a Larissa Sanguiné também fazendo a preparação corporal e dos atores, né? Então foi um trabalho bem, a produção do Fernando Zunho, né? E a gente apresentou no Natal, lá em Canoas, num lugar aberto, uma super estrutura que tu vê de mega show, né? Com aquelas que 30, tudo levantada, assim. E depois também, claro, né, que eu ganhei o prêmio de melhor atriz, como não, Nas Sombras do Coração, que é baseado no texto das Trevas Risíveis, que foi traduzido no Brasil. Ai, tinha aqui, caiu. Ah, tá aqui. Tem até aqui, ó, no Face, que era essa arte aqui, feita pelo Rafael Frascoviac, né, que é Le Fisternis, agora não vou falar alemão, mas a nossa tradução, a tradução que o Camilo deu foi Nas Sombras do Coração, né, desse dramaturgo alemão, bem jovem. Na época que a gente montou, em 2017, ele tinha 24 anos e já tinha recebido inúmeros prêmios, né, pelo mundo todo por causa desse texto, que a gente estreou lá no projeto Transit, né, que são duas peças do mesmo texto, né, duas concepções diferentes de um mesmo texto. Então, acho que é essa importância aí, mais ou menos. Muita coisa, né, Denizele? Eu estava te ouvindo falar e, nossa, que coisa maravilhosa. Várias pessoas aqui comentaram que trajetória é brilhante. É isso mesmo, né? É muito bom te ouvir falar. Mas eu quero falar contigo sobre um assunto que eu acho que a gente precisa tocar. Tu já comentou aí ao longo das peças teatrais que tu participou, essa questão, né, do racismo e da luta que a gente tem que ter contra ele, acaba sendo presente, né? Mas eu queria ver o que tu acha, assim, comparando do início, quando tu começou, né, para agora. O que a gente poderia falar, assim, fazer uma comparação tanto do machismo quanto do racismo? O que tu acha que mudou?
Mudou muitas coisas. Mudaram bastante, bastante coisas. A começar por aquelas coisas bem pequenas, né, que a gente sempre deixou passar e agora nenhuma fica quieta, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. E, em primeiro lugar, falando em nós mulheres, né, antes do machismo, mas porque o homem também sofre, né? Tem os sem vergonhas, enfim, que não querem mudar nada na sua vida. Graças a Deus eu tenho muitos amigos que querem saber mais, querem mudar né, essa forma e também nunca foram assim tão, né, um machismo tão aflorado, aquele machismo maligno, machismo por si só é maligno, mas aquele bem violento, enfim, mas é que foi a sororidade, né? Uma palavra que eu aprendi, estou aprendendo ainda, né? Entre nós mulheres, a gente se tocar quanto a gente era, quanto a gente sofria, né? Sofre ainda pela educação machista e até como nós víamos uma via a outra, fazia algum comentário, ai, tá mini saia, coisas que a gente ouvia até achava dos avós, ai, porque é velho, né? Tá falando isso, né? Achar que é curto, mas a gente sempre faz sempre fazia um comentáriozinho. Então, eu acho que a primeira coisa, antes de falar dos homens, é de nós mulheres que mudou mesmo, né? Essa coisa da sororidade, de da gente se ver, né? Porque nós sempre compartilhamos. Os homens iam para as guerras, desde sempre, desde a Idade Média, e a mulher é que sempre teve tempo de ficar, de ter mais reflexão, de fazer companhia uma para outra, de ter essa rede de apoio que os homens não têm, né? As minhas amigas até dizem, ai, Denise, você tem muita compaixão com os caras, porque eu acho que a gente muda assim, não adianta bater de frente, porque só vai arrumar um inimigo que vai ter mais raiva das mulheres, né? Eu tenho paciência para quem eu gosto e para quem eu acho que pode mudar alguma coisa e está aberto para ouvir. Eu acho que é isso, a gente tem que dizer que não é legal e tentar conversar, tentar dar exemplos, né, de que a pessoa entenda do que bater de frente, né? Eu acho que muitas vezes eu não gosto, né? Mas isso sou eu e eu acho que tem que ter várias, como é, falanges, eu não sei, tem que ter os guerreiros, os combativos lá na frente que vão, é agora, eu vou botar fogo, né? E tem que ter mais ou menos, não, calma, vamos resolver. Ou então alguém que faz uma live, né? Olha, a coisa mais didática, né? Assim, por assim. Então são vários, né? Várias equipes, né, em ação contra o machismo. Eu acho que é isso, não é que alguém tem compaixão demais e o outro está sempre combatendo, né? Eu acho que são várias linhas de frente. E o que mudou principalmente, né, machismo, é os comentários, assim, tu chegar num local de trabalho e ver como a pessoa, claro, sempre vai ter o seu pensamento, né? Isso não muda. Mas como ela se portava, não tem mais aquele direito. Agora eu posso falar, eu fui uma vez numa reunião, trabalhando na produção, era eu e a minha amiga, era a empresa dela, da Daniela Cunha, do Carnaval, e nós fazíamos a comercialização do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Isso foi eu entrei em 1996 e nós íamos procurar patrocínio, né? Foi o primeiro produto, primeiro evento a entrar numa LIC. A LIC foi criada em 1997, né? Então foi em 1997 que eu entrei e nós fomos numa empresa, que agora eu não vou dizer o nome, né? Nós fomos numa empresa e reunião com os diretores, diretor administrativo, diretor financeiro, não sei o quê. Daqui a pouco na mesa, umas brincadeirinhas machistas para nós duas. Nós éramos jovens também, né? Eles eram homens bem mais velhos. Mas uma piadinha machista, piadinha, não, vamos pegar esse dinheiro e depois... é como se tu desse, tu pega a parte do patrocínio, né? Como se eles dessem, vamos supor, 10 mil, né? Aí daqueles 10 mil, declara que é 10 mil, só que retornaria para eles uma parte, né? E essa parte, dando indireta, essa parte que iria retornar seria, não, vou tomar uma cerveja com vocês, não sei. Esse tipo de coisa não acontece mais, né? Isso aí já não acontece mais. E também no teatro também, sempre
tinha alguma piadinha machista, até racista, que as pessoas não se dão conta, e ainda hoje acontece muito no teatro isso, que as pessoas, ai, agora eu não posso mais, né? Aguento até por ali, né? Depois eu digo, vai passar esse trabalho, mas as pessoas ficam, agora tem a polícia, agora tem isso, né? Não é agora, né? O respeito é para sempre, né? É que antes já devia ter respeitado, né? O racismo estrutural, o machismo estrutural, tudo isso que a gente vive, não é? Então isso mudou bastante, pelo menos as pessoas tentarem ficar mais tolerantes e se segurarem, né? Às vezes eu compartilhei um monte com amigos, que era a cartilha, né, da Ludmilla, sobre frases, né, frases que são racistas, e tinha muitas ali que eu nem imaginava, né? Outras eu já sabia, né? Mas várias palavras como criado mudo, né? Então eu penso assim, se eu posso me policiar para não dizer, ai, que judiaria, depois que eu soube, ai, não fala mais judiaria, negócio dos judeus, eu digo, ai, que pena, que lástima, né? Então as pessoas assim, elas, ai, por que não pode? Mas sempre falou judiaria. Eu digo, bom, mas no momento que tu sabe, tu pode tentar mudar, né? O momento que tu fica sabendo que não dá para colocar mais lixo na rua, uma bituca de cigarro na rua, né? Porque tu sabe que vai poluir, que vai entupir bueiro e que vai poluir rios, e porque uma tartaruga vai estar lá sufocada com o teu plástico achando que aquilo é comida e vai comer, tu pode mudar o teu comportamento, né? Então é isso, né? Ou muda o comportamento ou aguenta no osso e fica calado, né? É que eu sempre fico temerosa quando a pessoa faz o seguinte comentário, seja nas redes sociais ou ao vivo. Ai, agora tem esse tal de politicamente correto. Não, amigo, é que sempre, como tu disseste, tu não respeitava as pessoas antes e agora as pessoas não estão mais ouvindo quietas. É isso, né? É isso. Sempre foi errado se fazer qualquer tipo de piada com negro, com mulher, com pessoa que está acima do peso. Tudo isso, né? Tudo isso já era errado, né? Só que antes as pessoas aguentavam caladas, né? As pessoas se sentiam magoadas. E é vibracional isso, né, Flavinha? Isso é vibracional porque é como tu atirar uma pedrinha, né? É como bater de asa de borboleta. Então tudo repercute. Não ali naquele momento, mas depois uma violência maior, né? Pessoas que ficam completamente caladas e saem dando tiros, entra num cinema e dá um tiro, entra numa escola que sofreu bullying e sai matando todo mundo, né? Então a gente sabe que a consequência disso tudo é muito forte, né? Realmente fica. E eu fiquei com marcas muito fortes, não só do machismo, né? Mas como também do racismo na escola. A sorte que também a gente, quando tu tem uma criação que te dá uma segurança, que ajuda na tua estima, que diz, sabe, levanta a cabeça, não baixa a cabeça para ninguém, tu é isso. Tanto que muito tempo eu até refleti, né, fazendo muitos anos de autoterapia, né, porque minha mãe tinha mania, não sei, eu dizia que eu queria ser psicóloga primeiro, quando pequeno. Primeiro eu queria ser veterinária, depois psicóloga. Então a minha mãe comprou vários livros uma vez de pedagogia, e depois ela fez pedagogia, né, a minha mãe, e então tinha alguns livros que eu lia e comecei a perceber exatamente isso, né? Como é que vai ficando tudo isso dentro da gente, ver que eu comecei a notar que, na realidade, a autoestima tinha até, tipo, baixa tua bola, às vezes, né? Porque tu fica abrupto, às vezes não aceito não, né? Porque às vezes os pais, quando eles sofrem muito na vida, querem dar uma condição melhor para o filho, né? Dá muita segurança e aí te ensina, até fica seguro demais e te acha, né? Então eu digo, hoje tem momentos, não, eu estava lutando pelo meu espaço, mas também reflito que eu já me achei e baixei a minha bola, né, para muitas coisas, para essa coisa da convivência, a própria sororidade que eu te falei também, né? São coisas que a gente vai se reconhecendo e tenta mudar.
Mas foi muito difícil. Na escola, as pessoas, por exemplo, se sentiam à vontade, que era aquilo, né? Ah, uma preta podia fazer tudo, né? Então, se sentiu à vontade. Teve vezes que eu fiquei trancada. Uma vez, pelo menos, eu me lembro, no recreio todo, porque a professora também, olha só como ela foi machista. Eu resolvi botar a minha sainha, que eu olhava as gurias da oitava série, com quatro dedos acima do joelho. E o uniforme era 4 dedos abaixo do joelho. Eu digo, ah, não, Maria Mijona. Ah, eu não quero. Maria Mijona eu não quero de jeito nenhum. E aí eu disse, bom, aí eu pedi pra mãe fazer isso. A professora, ai, com essa saia, tá querendo que te passem a mão mesmo. Os guris começaram a correr atrás de mim, pelo pátio, na hora do recreio, querendo levantar minha saia. Eu fiquei o tempo todo do recreio trancada no banheiro, para depois voltar para a sala de aula, né? Então, várias coisas, assim, macaca, negrinha beiçuda, né? Essas coisas tu não escuta mais. Eu já corri atrás de um carro adulta, trabalhava no Porto de Lis com a minha colega Simone de Paula, que não me deixa mentir. Ela estava comigo na rua e passou um carro, um Chevette, assim, com 2 caras dentro, e berraram macaca. Só que a sinaleira fechou. Eu acho que é na Coronel Genuíno ali. Coronel Genuíno, na Rua do Dade. Nunca sei, sempre confundo. Pagou macaca. Quando eu vi que a sinaleira fechou, eles pararam, eu corri atrás do carro, a minha amiga atrás, e eu parei com a mão na cintura. O que tu disse? Nisso tinha uma brigadiana do lado, preta também. Eu ouvi, o que foi tu disse? Só que eu estava indo para uma reunião. Eu disse, a tua sorte é que eu não tenho tempo para ir agora para uma delegacia. Ele brotar. Estão reclamando, eu estou ouvindo que ela não deixa nem a outra falar. Tá ótimo Fala, te mas eu que ouvir. sou entrevistada. Tá ótimo te ouvir, pode falar. Na verdade, deu uma trancadinha na internet bem na hora que tu estava concluindo a história, eu não consegui entender o final ali. Repete aí pra mim. Não, e daí eu corri atrás do carro e aí teve a brigadiana e disse, né? O que vocês disseram? Eu disse, não, realmente eu não tenho tempo, mesmo porque eu estou indo para uma reunião, não tenho tempo de ir para uma delegacia, senão eu iria. Ela disse, tu não quer registrar queixa? Eu disse, não, realmente eu não tenho tempo mesmo. Eu estava indo para uma reunião super importante, né? Mas não faço, acho que não faria mais isso. Eu acho que eu deixaria de ir na reunião. Hoje em dia tem WhatsApp, aconteceu isso e aquilo, eu não vou agora, né? Mas É, também a gente, né, precisa sobreviver. Sempre isso eu também tenho colocado muito, né? Acabou essa coisa, preciso sobreviver e tem que fazer tal coisa. Eu acho que tem que agir pelos princípios para começar, né? A maneira que tu pensa tem que ser a maneira que tu age. Se tu não concorda do jeito que vai um edital, não se inscrever. Se tu não concorda, né, com alguma coisa, então não participa, não aceita tal trabalho, né? Eu acho que depois essa grana ela vem depois, na hora vai se sofrer, mas não pode ser assim também, porque senão a gente continua alimentando, né? pois é, tu deu essa deixa aí dos editais, eu queria te perguntar. Primeiro eu queria te perguntar como é que esse momento da pandemia atingiu a tua produção cultural. Todo mundo, na verdade, foi pego desprevenido lá naquela fatídica segunda quinzena de março, né? Eu queria saber como é que foi para ti. E também, já que aproveito para te perguntar, qual é a tua opinião sobre esses editais da Lei Aldir Blanc, que tem alguns abertos, enfim, eu sei que tu tem uma opinião bem forte sobre isso. Então, por favor. Bem, né? Qual é a primeira pergunta que eu só gravei Primeira dos pergunta, editais? a Desculpa. primeira pergunta é como é que foi para ti o Da impacto pandemia. da pandemia? Olha, ele foi bem forte. Na realidade, eu acho que já estava sentindo um impacto, né, antes de trabalho, né, bem antes disso. Eu acho que já tinha um impacto, né, econômico, né, social bem forte que já estava permeando aí muito forte, que já não estava muito bom. E na pandemia, assim, parou total. Foi horrível, porque daí tu não podia sair nem para tentar, para procurar alguma coisa. No início foi um pânico total. Assim, né? O que vai ser? O que vai ser agora? Mas depois comecei a perceber esse tempo, via por amigos, né? Eu disse, não, agora é um tempo de parar e de pensar. Eu fiquei até sim, porque eu fiquei bem tranquila até. Eu estava parando muito pouco em casa, né?
Estava parando muito pouco em casa, então foi bom para refletir, para ver que realmente o que estava valendo a pena, né? Continuar fazendo ou não, né? Essa reflexão que eu te disse, o que dá para pegar ou não, né? De trabalho, de grana, né? O que vai falar. E uma das coisas que eu não falei antes, mas também comecei a me preocupar mais, que o último personagem que eu não falei também, que teve uma... Essa peça foi muito importante, eu não falei. Como Agarrar o Marido Antes do 40, que é uma comédia de costumes, que as pessoas têm muito preconceito com a comédia de costumes, tanto preconceito que chamaram de comercial, né? Porque dá grana e, enfim, né? Porque é uma coisa que dá dinheiro realmente as pessoas fazer as pessoas rirem, né? Mas nós temos autores maravilhosos aqui. O Cláudio Benevenga é um que eu posso falar porque eu me aproximei muito dele. E escritor, que tem poucos aqui, né? Na dramaturgia, dentro da comédia de costumes. E faz isso muito bem, né? Para tirar essa risada do público. Então eu gosto muito de fazer as pessoas rirem, né? Desde sempre. E nesse espetáculo, daí, bom, depois voltando, que eu peguei lá dentro, a questão da pandemia, eu comecei a pensar, né? Até por isso que eu citei o espetáculo. Eu não quero fazer alguns tipos de espetáculo, né? Ali eu fiz a empregada, mas era a empregada palpiteira do Santo Forte, né? Esse papel do negro fazendo sempre um subalterno. Inclusive, na época que eu peguei, eu não refleti sobre isso, né? Eu estou falando dessa peça porque mostra a reflexão que eu vinha ter na pandemia. Eu não refleti, para mim era um trabalho, né? Mas depois eu vi que eu estava, quando eu peguei esse trabalho, eu vi que eu já estava refletindo, porque quando eu peguei o texto, tinha alguns diálogos que a palpiteira do Santo Forte baixava o santo nela para ela poder ajudar a patroa, né? Porque o santo dela dizia assim: moça que não se casa até os 40 anos não tem jeito, é batata, morre encalhada. E aí começa todo o processo, toda a confusão, né, que acontece na comédia de costumes, o Delarte, né, aquelas confusões todas. E só que eu começou a me incomodar como era o vocabulário, meio misifi, meio como se fosse um preto velho, né? E eu vi, não, é um estereótipo. E me incomodou tanto aquilo que eu dormi e um dia acordei, no meio da noite eu acordei e pensei, não, ela vai falar espanhol, para começar. Que foi o jeito de eu mudar, né, essa coisa de falar errado, né? Foi mudar, porque eu também discuti isso com o diretor. Eu digo, mas as empregadas hoje em dia elas estudam, elas fazem outras coisas, elas têm carro, né? Elas fazem faculdade, pagam a faculdade, só que estão fazendo uma faxina, né? Um trabalho. E a minha mãe trabalhou 28 anos de doméstica, depois estudou, virou funcionária pública, hoje em dia aposentada, fez pós-graduação, né? Então a vida doméstica, ela que já é errado falar empregada doméstica, que eu aprendi também, né? Domesticado, né? Eu, na realidade, uma auxiliar de serviços gerais, enfim, uma secretária do lar, como queira chamar. E aí eu vi, vou resolver isso como? Falando espanhol. Aí depois, outra noite, eu acordei e ela vai ser a Lola, Rola Lola, né? Então eu consegui resolver aquela coisa e tudo isso já criou uma simpatia enorme da Dalva, né, para qualquer pessoa, até para a própria. Aí eu já digo que tem um sindicato, que daí eles chamado de Sindicato das Empregadas Domésticas, por isso que eu vou falar empregado doméstico, que algumas pessoas foram ver, né, desse sindicato que a gente deu desconto, adoraram, né, porque também não é aquela forma falando errado, né, porque que a gente aprende, né, quando eu fiz comunicação também, não, porque todo ser humano, que é a parte de publicidade que a gente estuda lá nos primeiros semestres, todo ser humano ele tem uma visão muito legal de si mesmo, né? Foi um exemplo que o professor deu para dizer por que o Collor ganhou, né? E o Lula, por que o Lula nunca ganhava? Porque o Lula é o brasileiro. E ninguém queria ser aquele cara que tinha um problema no dedo, que vem né, de família humilde, do proletariado, né? Então queria o Collor bonitinho, que nem a propaganda. Eu ia dizer uma propaganda agora que entrega a meia idade do Charme. Não, Charme ou Chancelera, não me lembro. Né? Enfim, então quando o ser humano ele sempre gosta de um comercial, porque o comercial reflete aquela visão que a gente tem, né? Uma visão muito legal.
né? Então eu tinha que fazer a Dalva, eu tinha que fazer ela que fosse de um jeito engraçado, mas não que perpetuasse, né? Aquele estereótipo do Mussum, que a minha prima Rejane odeia, né? Falando errado do Mussum, né? Falando tudo errado, né? E bebendo, cachaça, enfim. E essas reflexões vieram, né? Como é que eu vou levar minha vida sem preocupação? Eu via muita gente fazendo tudo igual. Ah, eu tô correndo igual, eu tô fazendo igual e no mundo virtual. E eu disse, pô, gente, é para parar, né? Aí comecei a sentir culpa de estar bem, me sentindo bem, depois de ter passado aquele período de pânico, ter tido taquicardia, ter faltado ar, porque achava que estava com Covid. Só em pensar já faltou ar. E também pensei assim, não, agora é o momento que eu vou aceitar algumas coisas para fazer. Agora eu estou pronta, porque eu também não queria levar, né, dessa forma. Um momento de se relacionar com a própria classe artística também, né, isso foi muito importante, principalmente do teatro, né, eu sempre digo, eu sou da MOVE, né, que é a rede de artistas de teatro de Porto Alegre, né, que essa rede ela é bem combativa, a gente fica principalmente nos editais, o edital da Lei Aldir Blanc, ali dentro da MOVE, a gente ajudou, né, que é dividido em vários GTs, a gente ajudou a construir, né, a gente mandou pauta, né, para Jandira, como Fegali, como é que iria sair, o que a gente acharia certo, nós mandamos o nosso mínimo seria 1.500 que a gente pediu para a classe artística. Tudo bem, saiu 600. Né? A preocupação, outra forma também de ver que é antirracista, né? É fazer as pessoas pensarem, as pessoas não negras, né? Como é que elas veem, como é que tu pode colaborar dentro disso? Quando surgiu para fazer um formulário dentro da MOVE, eu vi que vem um formulário e eu vi assim, mas não pergunta a cor da pessoa, né? Dá a impressão que qual é a cor das pessoas? Qual é a cor desses artistas e técnicos, desses trabalhadores da cultura? Eu acho que isso é muito importante a gente ter um levantamento até para a questão de, de, de questões afirmativas, né? De cotas, né? Principalmente as cotas nos editais. Então, eu não sou das mais ativistas, mas eu acho que a gente sempre tem que estar preocupado com isso, né? Independente se a gente vai ser beneficiado ou não, tem muitos editais que eu não entrei, mas eu acho que não é porque tu não vai entrar que tu não pode lutar, né? Também pelo próximo e pelo todo, não é Ah, mesmo? com certeza. Então, E até porque eu acho, é, né, Denizele, que os editais, mesmo simplificados, eles ainda são muito excludentes, né? Porque no momento em que muito. tudo é pela internet, ou pedem uma série de comprovações de documentações, certidões negativas, e né, a gente sabe que as pessoas mais periféricas, que de repente têm mais dificuldade de acesso à internet, que não têm um computador, que não têm uma impressora, vai ficar mais difícil de participar, né? A Ruth, eu vi a Ruth Mezek. Ai, é uma queridona, vocês têm que conhecer essa pessoa, ela é uma palhaça, agora eu tenho que falar da Ruth. Ela tem 80. Ai, Ruth, eu vou falar a tua idade. Quando eu conheci a Ruth, tinha 82 anos. Palhaça, faz burlesque, uma energia. Quem puder segue, ela é maravilhosa. Beijo, Ruth. Eu não enxergo, mas eu vi a Ruth, eu não consigo ver o nome das pessoas. Obrigada. Mas tem tudo isso. E na Lei Aldir Blanc, eu já acho um absurdo, porque se é emergencial, exigir tudo isso, né? Exigir tudo isso é totalmente excludente, né? As coisas que estão exigindo agora, por exemplo, no auxílio emergencial que é o de 600, simplesmente mais de 80% foi indeferido, não foram aprovados. Entende? Nós entendemos que cruzam os dados com a DataPrev, que é algo que é uma máquina que está fazendo, que é automático, mas eu também acho que pode ter o lado mais humano de olhar e dizer assim, olha, aqui não deu, mas eu conheço a trajetória dessa pessoa, né? Eu acho que eu vejo a SEDAC, pelo menos ali, que é a Secretaria da Cultura do Estado, completamente diferente. Nós nos aproximamos muito aqui na construção do subsídio 2 da prefeitura, que foi algo que também foi uma luta, não foi fácil, não foi assim, nos escutaram, o secretário de Cultura nos escutou de cara, não.
foi uma luta, querendo ser ouvido, foram cartas, foram e-mails, né? Eu não sei se tu participou, se tu já estava no Fórum de Ação Permanente pela Cultura, né? Mas fizemos projeções para a SEDAC para chamar a atenção, e a lei Aldir, e não tinha o nome e a lei Aldir Blanc já tinha, né? Quando vão sair os pagamentos? Então eu acho que eles vou dizer, ratearam, mas foram negligentes, porque saiu em junho e agora está toda essa correria exigindo um monte de comprovação e material. E como tu falou, não é todo mundo que tem condições. Eu na minha casa, agora eu estou aqui no Face, eu uso Wi-Fi, mas eu na minha casa eu compartilho a 3G, entende? Eu moro longe, não tem internet boa lá, e se chegar é muito caro. Então eu compartilho do meu celular, às vezes não tem. Uma vez eu estava no meio de uma live e caiu, porque minha internet foi toda enquanto eu estava na live, já tinha gastado todo o meu plano de internet do mês, entende? Então eu acho que são essas coisas. Eu também saí auxiliando amigos, sabe, que não sabiam. Hoje mesmo eu dei uma força para um amigo meu, sabe, pude ir lá, não, faz assim, assim, monta, entende? Então, eu acho que podia ter esse olhar mais simplificado, que se tu é uma secretaria, né, da cultura e do Estado, e tu não conheceu teus artistas, eu já tinha achado um absurdo lá no início. Eu sei que eu tenho um monte de amigos que trabalham também com a cultura, com o tradicionalismo gaúcho, só que a gente sabe o quanto, e principalmente para os negros, o quanto essa cultura é excludente, né? O quanto não pode ter alguns negros inseridos dentro dos CTGs, mas a gente sabe que não é uma maioria. A gente sabe o que foi essa cultura, e um estado do Rio Grande do Sul que foi o último a abolir a escravidão. Foi o último estado a abolir a escravidão, né? Então, nomeou um adido cultural, alguém que era do tradicionalismo, não nos escutou, e o que é pior, que eu fiquei sabendo ontem, que eu passei o dia inteiro fora, que o presidente do SATED, o Fábio Cunha, ele foi expulso de uma conferência democrática, né? Eu não sei se já deram uma resposta ou não, mas um presidente de um sindicato que representa uma classe inteira, né? Uma total falta de respeito, não com o presidente, mas uma total falta de respeito comigo, contigo, que é cadastrada, com o Piquet, que eu vi lá na live dele do FAC, que mostrou a carteirinha do SATED, né? Ou seja, eles tentaram, quase conseguiram acabar com os sindicatos, né? E é isso que eu peço, que as pessoas fiquem de olho, não deixem de se sindicalizar. É o sindicato que vai brigar por ti. Porque até quando eu não pagava o SATED, eu tive um apoio jurídico do SATED. Sempre apoiou, independente da pessoa estar sindicalizada ou não, o sindicato sempre vai representar a classe. Exato, e ele foi expulso porque ele expôs essa dificuldade de alguns artistas e técnicos de conseguirem ser beneficiados por um edital ou por um auxílio emergencial, enfim. Alguns, né? a maioria, né? Exato. Então, assim, na verdade, ele estava expondo uma falha do sistema, digamos assim, e aí não gostaram e aí expulsaram ele dessa reunião online, né? Que essas coisas absurdas, assim. Denizeli, assim, ó, a gente tem poucos minutos, então eu vou me despedindo de ti devagarinho, pra gente não ficar naquela correria, porque o Instagram derruba depois de uma hora, né? Então eu já quero começar te agradecendo muito essa conversa. Acho que foi muito legal a gente saber mais sobre a tua trajetória e também dessa tua, como tu tá combativa nesse momento aí de pandemia. Eu acho muito legal isso. E queria avisar para quem está nos acompanhando que na sexta-feira que vem, dia 6 de novembro, às 10 da noite, vai ter aqui no perfil da F Cunha Produtora uma live especial, da programação especial da Feira do Livro. Vou entrevistar aqui uma jornalista e escritora, Clarissa Barreto. A gente vai falar sobre como a literatura infantil pode contribuir para um mundo menos machista. Então a gente vai dar algumas sugestões de livros, vamos ter essa conversa aí que eu acho muito importante, que eu acredito muito que as próximas gerações têm que ser melhores que a atual, né? E queria aproveitar, temos uns minutinhos ainda aqui, queria que tu falasse, eu sei que tu tem projetos que rolaram durante a pandemia e escolhe alguns aí para comentar. Projetos que bom, eu fui proibida agora de falar de um projeto, né? Porque vai ter toda uma função de lançamento, tinha até colocado no Facebook, né? Mas
que finalmente, é só o que eu posso dizer, vai sair o Nina Simone, né, para teatro, né? Não posso falar mais muita coisa, mas aí vão largar nas redes, tudo certinho. A Fabiana Menini que vai fazer a gestão de redes, né? E, enfim, é o que eu posso falar. E eu fiz alguns, sim, e foram todos muito importantes. E que eu mais amo, que tu não falou, né? Que eu ia deixar por último também, mas por último, mas não menos importante, que fez uma mudança total na minha vida como pessoa também, né? Foi entrar nas batucas. Quero mandar um beijo para Biba, não sei se ela tá aí, né? Que ela já vinha me convidando há um tempão e foi assim para mim uma das melhores coisas que eu podia ter feito na minha vida é entrar nas batucas, tocar um instrumento, né? Sempre me achava que o meu tico e teco não ia conseguir, né? Mas com toda a didática, assim, que é essa equipe, né, de mestres que a gente tem ali, tu sabe, porque tu é a produtora das batucas, que é do Vini, né? O Vini Silva, a Júlia Pianta e a Biba Meira. E assim, é uma das melhores coisas. Eu tô louca que volte, porque não dá para tocar surdo no apartamento. E eu consegui o João. Eu sempre chamo a minha mãe, mãe, vem aqui dar um oi. Ela fica fula, não sei como ela tá. Flavinha, tu deixa minha mãe aparecer Mas na claro, live? por favor. Espero que dê tempo. Vem logo aí. Dá um oi. Beijo pra Boa Flavinha. Oi, noite. Sua filha boa maravilhosa. noite. Tu também. Querida, você é muito linda, maravilhosa, querida. Ah, E aí, telefone. tá. Um beijo. Um beijo pra mãe. E aí, tá. Tchau. Então tem isso, né? As batucas, poder tocar um instrumento, né? A maneira que leva, e toda essa coisa de 60 mulheres ali, né? Esse exercício da sororidade que eu falo, né? Da gente entender a outra mulher, a gente se vê. Ali é muito importante isso tudo, né? E tô com saudades das apresentações, E né? tem Tô com também saudades uma dos música que ensaios. tu lançou durante a quarentena aí, que eu sei, junto com o Carlinhos Carneiro, com uma galera aí, essa música aí maravilhosa. Conta aí rapidinho pra gente, Dani. Ah, sim, o Carlinhos me convidou para fazer esse som. Ele disse: Denizele, tem um som, tem um som aí. Eu fiz uma música e eu quero que tu cante. Quero dar essa música para ti, para tu cantar. Eu, tá, qual é a música? Daí eu vi, eu tô pensando em botar o nome Denizele do Tesão Coletivo. Aí eu pensei, a pessoa vai ficando mais velha, ela não fica não tá nem aí para essas coisas. Eu digo, tá, pode botar esse nome mesmo, né? Aí adorei cantar e adoro a música, porque quando eu mandei para os amigos naquela época hard, né? Naquela fase hard da pandemia, deu um frenesi nas pessoas que assim nem eu mesma posso escutar. Quando isso passar, né? Quando isso passar, a gente vai transar, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de brincar mesmo com isso. Eu tenho essa malícia, né? Eu digo que eu sou um querubim, um anjo querubim, é aquele que brinca com tudo, assim. Eu gosto muito dessas coisas, além de ser escorpião. Não me importo, não julgo, não gosto de ser julgada. E, então essa música foi maravilhosa, eu adoro. Depois eu achei que eu tinha te passado o link, Não, mas é só né? procurar, tá? Eu sei que tem E todas as plataformas digitais aí, a Dani falou já o jeito de chegar aí, né? E eu sei que foi com o Carlinhos e com tá várias pessoas participando, né? em todas. Tá no meu canal do YouTube também, tá no meu canal que tá fraquinho. Quem quiser ir lá Muito se bem. inscrever também, pode se inscrever, porque quando chega em 1.000, né, a pessoa consegue capitalizar. Então eu tô com bem pouquinho, se quiser ir lá, eu não me importo, Isso aí. né? Dar uma curtida, uma conferida. Né? Mas tá em todas as plataformas, lá tem outros sons também que eu já cantei, né? A apresentação até de entrevista, de TV, tudo tem lá. Então tá ótimo, é isso aí. Então, Denizele, muito obrigada. Esse papo foi maravilhoso. Agradeço a quem nos acompanhou aqui Eu ao que vivo. agradeço. Então tá, até a próxima, gente. Até Tá. semana que vem. Obrigada, Até a Dani. Beijão. próxima. Beijo. Tchau. Obrigada, Flavinha. Beijo no De Piquet. nada, merece muito. Beijos. Tá.